R$ 30 com 24 centavos foi o que eu acabei de pagar agora em 14 cotas do fundo imobiliário RECT11. E aí, pessoal, será que fiz um bom negócio? Bom, é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Também vou estar falando um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário, tá falando sobre os seus números. Então, fique comigo aqui até o final do vídeo que a gente tem bastante informação sobre o RECT11, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Renato Costa, eu sou o criador aqui desse canal, certo? E se você curte investimento, curte finanças, você está no lugar certo. Então, já deixa o seu like se você curtiu o vídeo e não se esquece também de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdo, mais informações igual a essa, tá bom? Pessoal, só quero deixar claro que tudo que eu vou estar falando aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda. O intuito aqui do canal, o intuito do vídeo é o quê? É trazer conhecimento, é trazer informação e também passar para vocês um pouquinho o que eu faço aqui com os meus investimentos, o que eu faço aqui na Bolsa de Valores, tá certo? Então vamos lá, vamos estar falando aqui do RECT11. Mas o que é este RECT11? Bom, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas que tem aí os seus ativos, né? Na região ali de Distrito Federal, de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Paraná, tá? A sua gestão é a BRL Trust, certo? E o segmento dele é um pouquinho voltado a tijolo, mas mais concentrado aí no setor de híbrido, tá? E a sua estratégia é uma combinação de renda e também valorização. E agora a gente precisa entender também os seus dividendos e também o dividendo yield, certo? Nos últimos 12 meses, o RECT11 pagou aí, né, um montante de R$ 4,32. Isso, pessoal, dá equivalente a um yield aí anual de 14,43%, bem mais do que 1% ao mês, né? E o seu último rendimento foi de 0,37 centavos por cota, que gerou um yield de 1,16% em julho de 2025, certo? Sobre uma cotação de R$ 32,03. Em janeiro até março de 2025, ele entregou aí de 33 até 37 centavos por cota, tá bom? Então vamos lá, agora deixa eu explicar um pouquinho por que eu fiz essa compra. Bom, conforme eu falei, eu comprei aí 14 cotas a R$ 30,24, que deu aí um valor aproximado, um pouquinho mais na verdade, né, de R$ 423, para mim manter essa operação aí, tá? Então é o seguinte, primeiro, não é a primeira vez que eu estou comprando esse fundo imobiliário, eu já tenho ele na carteira há um bom tempo, tem mais de 2 anos, e na verdade eu venho aí amargurando uma queda, né? Eu venho amargurando aí um prejuízo com esse fundo imobiliário. Talvez toda essa minha compra hoje é toda uma estratégia para a gente tentar aí fazer uma alavancagem com ele. Mas vamos lá. Um dos pontos que me levou a fazer essa compra. Primeiro, o preço abaixo do seu valor patrimonial. Hoje ele está com PVP de 0,33, então ele está muito descontado, está muito abaixo. E nos últimos anos ele só veio caindo. Desde que eu entrei nele, ele só veio caindo, caindo e caindo. Então, é isso aí. E um dividendo yield ele está constante, ele está acima de 14%. O preço dele caiu, mas os seus dividendos ele manteve. Então isso me chamou a atenção, porque geralmente quando um ativo cai, a sua entrega de dividendo também cai. E neste caso aqui não, ele teve constante e está pagando bem mais do que 1%. Então isso foi muito importante para mim tomar essa decisão de agora comprar ele também. Tá? E como eu falei, eu acredito nesse fundo imobiliário, porque se eu não acreditasse, eu não colocaria hoje mais R$ 400. Para vocês terem uma noção, hoje, né, sem essa compra, o meu preço médio está em 49,51 centavos. Então agora a gente adicionou mais 14 cotas, a gente também vai baixar um pouquinho mais esse valor patrimonial. E lógico, como eu falei, eu acredito muito na recuperação, né, via valorização e renda passiva desse ativo aí, tá? Mas assim, pessoal, como eu falei, todo investidor, quando a gente vai comprar um ativo, a gente também precisa entender que não só existem coisas boas, tanto que ele vem caindo, 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 entendeu? A gente também precisa entender os pontos de atenção e risco, né? E desse ativo aqui, um dos que chama bastante atenção é o quê? É a alta vacância e a inadimplência dos imóveis. Ele é um setor de lajes corporativas, então o que acontece? Ele depende da demanda por escritórios, tá? Então ele é um fundo imobiliário
que pós-pandemia sofreu bastante, junto aí com os shoppings, né? Eu acredito que foram os dois setores de fundos imobiliários que mais sofreram. E eu acredito que laje corporativa foi mais, e ainda sofre, por quê? Porque pós-pandemia foi se adotado um novo método de trabalho que antes não era tão falado, que é o tal do home office. E com isso, uma empresa que tinha lá um escritório, tinha uma sala comercial, tinha alguns funcionários trabalhando, alguns colaboradores, e depois do home office, o que ela entendeu? Ela entendeu que ela poderia manter os seus colaboradores em home office sem ter, né, ali o custo de uma sala comercial. Então, isso, né, acabou o quê? Acabou acontecendo que as salas ficaram vazias. E com isso, esse ativo aqui, esse setor acabou sofrendo e vem sofrendo ainda, né? Então, por isso que eu falei que lajes corporativas é um setor que vem sofrendo bastante. Então, isso aqui requer bastante atenção, tá? Então, é isso. Mas eu acredito ainda na recuperação desse ativo, senão eu não colocaria mais R$ 400 aqui. Lógico que tudo isso é pensando a longo prazo. Não adianta você entrar, ou talvez você está me assistindo aí, não sei se talvez você se encontra nessa mesma situação que eu, ou você já estava de olho nesse ativo e agora vai injetar uma grana pensando no curto prazo. Eu já tenho esse ativo há mais de 2 anos na carteira e eu penso ainda ao longo prazo. É um ativo para minha aposentadoria, para mim ir lá ver os dividendos pingando na conta, que por mais de todos os obstáculos entregam um bom dividendo, mas pensando ao longo prazo. Se é pensar ao curto prazo, esquece. Você tem que partir para um outro ativo e não é esse aqui, tá? Em questão de liquidez diária, hoje está aí na casa de 190 mil, então digamos que é um volume moderado, tá bom? E assim, pessoal, para mim, RECT 11 ainda representa uma oportunidade, tá? Com dividend yield acima da média, como eu falei. Ele está descontado, mas ele entrega um bom dividendo, então eu acredito bastante que ao longo prazo nós teremos bastante retorno desse fundo, tá? Mas óbvio, isso é a minha opinião, é o que eu acho, é o que eu estou fazendo com o meu investimento. E você? Agora eu queria ouvir a sua opinião. Você tem esse fundo imobiliário na carteira? Você compraria hoje RECT 11 a R$ 30,24? Comente aqui, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou do conteúdo, mais uma vez eu peço o seu like. E também se você está saindo, não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber mais conteúdo, receber mais informações igual a essa. Aqui em cima eu vou deixar um outro conteúdo para você analisar, pode ser bastante importante para você. E eu te aguardo, né? Eu te espero no próximo vídeo.